Olá! Estamos aqui com mais um episódio de podcast das transcrições coletivas coreográficas, os TCCs. Hoje temos aqui a Beatriz Dayana Alves Nunes Miranda, que eu chamo carinhosamente de Bia. O TCC da Bia se chama Reflexões sobre o ensino da dança na educação infantil. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Cíntia. Então, sou Beatriz, conhecida como Bia, ou simplesmente Tia Bia, que é meu ambiente de trabalho. Até brinca, a minha pequena me chama de... Ela ri, fala, mamãe, você é tia, porque ela vê as crianças me chamando, então ela morre de rir por causa disso. Tenho 33 anos, sou nascida e criada em Brasília. Sou casada há 14 anos com o Edson, já são aí 19 anos juntos, muito tempo, uma vida. Mãe de 2 princesas lindas, a Sara de 6 anos e a Isabela de 2, que são meus presentes de Deus. Sou cristã, protestante, serva do Deus Altíssimo. Iniciei a dança na igreja com 8, 9 anos. Nunca neguei, que comecei a dança na igreja, nunca neguei de dar onde eu vim, porque dentro do meio acadêmico isso é forte, Eles querem que a gente negue da onde a gente veio, os nossos princípios, mas isso eu nunca abri mão dos meus princípios, Sou professora de balé já há 16 anos também, muito tempo. Comecei meus estudos no IFB na 2ª turma de licenciatura em dança, que foi no primeiro semestre de 2011. Lembro até hoje da minha prova, ai, Jesus. Lá no centro de dança, Jesus. Me formei em 2015, já grávida da minha primeira filha, já estava de 7 meses. Também sou líder do Ministério de Dança, na igreja que eu frequento, e minhas filhas dançam junto lá. E meu esposo toca, então a gente tem esse prazer de estarmos juntos fazendo as artes dentro da igreja. Que beleza, Bia, olha que beleza. Eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Você pode nos dar um pequeno resumo do que está escrito no seu TCC? Claro. No meu TCC eu falei sobre a educação infantil, sobre a dança na educação infantil, que foi da onde eu sempre vim, muitos anos já dando aula. E algo que me incomodava era sempre, porque lá a gente tem o balé para as meninas e a capoeira para os meninos. Então sempre por que isso, Porque dança para as meninas e capoeira ou luta ou futebol para os meninos. E a partir daí foi a minha indagação e eu comecei a pesquisar, sobre isso e falo um pouquinho sobre a dança na educação infantil, falo algumas diretrizes, o que elas falam sobre isso. Falo sobre o preconceito no ambiente escolar, quando a gente fala de dança, para todos, não só para as meninas. É um grande preconceito que de fato tem ali. Fiz um questionário com os colegas de profissão para ver o que eles acham sobre a dança, qual é o pensamento deles, e a partir dali fui traçando o meu TCC ali dentro. Muito obrigada. E assim, você fala dessa pesquisa aí extensa que você fez, isso é muito interessante. Você encontrou alguma dificuldade, queria que você dissesse qual foi a sua maior dificuldade durante a pesquisa? Então, a maior dificuldade foi encontrar material que fale sobre educação infantil, Quando a gente vai pesquisar, tem muito ensino fundamental e médio. Ensino médio, bomba, você acha fácil. Educação infantil, você não tem, você tem que de fato fazer um garimpo. Às vezes você pega um livro para pegar um parágrafo, ou você acha um capítulo, mas é um capítulo muito curto. Então tive que pesquisar muito, ler muito, para conseguir de fato encontrar o que falava sobre a educação infantil, Foi essa a maior dificuldade mesmo. E no fim das contas, acaba que a gente traz muita nossa experiência, em sala de aula, e a experiência de outros colegas próximos nossos, porque a educação infantil realmente falta material falando deles. Nossa, interessante você falar sobre isso, porque aqui já passaram 7 anos praticamente, Você fez pesquisa em 2015 e eu continuo orientando trabalhos nessa linha e tenho acompanhado o trabalho de 2 pessoas que estão falando sobre dança na educação infantil e elas continuam carecendo de fontes de referência de pesquisa que sejam confiáveis, Tem muito site que fala, mas pesquisa acadêmica mesmo ainda está muito pouco na área de dança. Aí, galera,
Vamos aumentar esse repertório. Vou pesquisar, ajuda aí. E qual foi o que te marcou mais, né? O que foi mais marcante no processo de escrita do seu TCC? O mais marcante foi eu com o TCC pronto, já para a banca avaliar, já estava realmente finalizando o meu TCC. E meu esposo estava assistindo o Esporte Espetacular. E aí falando sobre futebol, as mulheres no futebol. E aí começou a falar sobre uma abordagem histórica, de questão de preconceito, que a mulher não podia praticar esporte. Aí ele me gritou, eu parei tudo que eu estava fazendo, fui acompanhar, e ele foi fazendo, né, dentro dessa reportagem, essa abordagem histórica. E eu fui entendendo que a nossa linha de pensamento ali do TCC, achando que o preconceito era com os meninos estarem dançando, estava totalmente equivocado. Que, na verdade, o grande problema é que as mulheres não podiam fazer esporte. Então, por isso que elas foram para a dança. Mas, na verdade, era a prática de esporte. E dentro dessa pesquisa, né, a gente foi procurando, Cíntia me mandava vários arquivos, vários documentos. E até, se eu não me engano, você me mandou um arquivo que falava de licença maternidade, que eu acho que não podia tirar, uma coisa assim. Foi muita coisa que a gente acabou achando. E o que me marcou, que eu coloquei ali dentro do TCC, foi um decreto-lei de 1941. E aí eu até trouxe para ler, porque assim, foi o que me marcou, até deixei em negrito lá no TCC, que tá assim: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições da natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Deportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Porque, na verdade, a mulher ela tinha que ser mãe e esposa. Ela não podia estar fora do lar, ela não podia praticar certos tipos de esporte. Então, assim, isso foi uma loucura. Reto ao final de TCC, faltava acho que 2 ou 3 semanas. Então, isso me marcou muito e eu conto até hoje porque realmente foi uma loucura. Nossa, isso também me marcou, Bia. Eu lembro como se fosse hoje, assim, também o susto que eu levei. E isso é bem legal da gente destacar aqui no podcast, porque, né, as pessoas que estão nos ouvindo, elas são interessadas na área de dança ou curiosas, né? E muita gente acha que fazer uma licenciatura em dança, estudar dança no nível superior, é só dançar e se divertir. E não faz ideia do tanto de coisa que a gente tem que ler e pesquisar. E realmente foi uma surpresa para mim descobrir que, né, até o século passado, meados do século passado, até mais avançado no tempo, as mulheres não podiam praticar alguns tipos de esporte, e por isso que o nosso país criou essa tradição de pensar na dança para a mulher e no esporte para o homem, né, desde do ensino infantil, na educação infantil. A mulher foi poder participar de competições olímpicas muito recente, né? Não é algo tão antigo. E dentro do meu TCC eu também falo sobre a questão dos homens. Eles, na Grécia Antiga, eles praticavam a dança para saber portar numa guerra, para poder segurar os instrumentos, né, de guerra, uma espada. E vai falar hoje pro exército e pra dança. Imagina a gente colocar aulas de dança aí pro pessoal das Forças Armadas. Olha aí. Loucura. Enfim, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua vida depois que você se formou como licenciada em dança. Então, continuo, né, dando as minhas aulas, continuo numa mesma escola que eu já estava antes da minha graduação, continuei nela durante a graduação, estou nela até hoje, já são quase 16 anos nessa mesma instituição. Dou aula em uma outra escola também, só que nela eu não sou funcionária da escola, sou terceirizada, sou funcionária de uma academia por ela, trabalho com as meninas um pouco maiores lá. Tenho minha família, né, que agora eu tenho 2 filhas, que na época da faculdade terminei grávida de uma, depois tive mais outra. Aprendi muito ali dentro, né, do IFB, de tudo que a gente passou ali. Tento, né, aplicar ainda nelas algumas coisas, mas assim, no fim das contas a gente percebe, por mais que a gente traga uma conscientização corporal, né, gente, vamos pensar no nosso corpo, mas elas são muito pequenas, né, então a gente às vezes não consegue aprofundar esse assunto, e no fim das contas o que os pais, a instituição e as crianças querem ver é a técnica.
Porque ali, às vezes, num curso acadêmico, fala, gente, né, abandona a técnica, esquece técnica. Mas, no fim das contas, é o que eles querem ver ali em cima do palco, né? Mas, assim, tenho feito meu trabalho ainda como formiguinha. Amo o que eu faço. Mas acredito que a gente precisa ser mais valorizado, né? Como você mesmo falou, as pessoas acham que a gente só dança na faculdade. A gente lê muito, pesquisa muito. Então, a gente precisa mesmo desse valor, tanto o valor da sociedade em si conosco, também financeiramente falando, né? Porque, assim, às vezes a gente tem que trabalhar em 3, 4, 5 escolas, porque para conseguir ter uma renda bacana, né? Mas amo o que eu faço. Aí tem toda uma preparação anterior, né? Sim, a gente tem que planejar a aula, pensar em como vai fazer, montagem de coreografia. Então, assim, é um trabalho que as pessoas muitas vezes não dão, né, esse devido valor que a gente precisa, né? Que é importante esse nosso reconhecimento, né? Exatamente. E também continuo ainda dançando na igreja, né? Que foi onde eu comecei e onde eu ainda estou até hoje. Que legal. Eu fico muito feliz de ter você aqui, de ver a família linda que você desenvolveu com seu esposo, de saber que vocês estão na igreja. Acho que isso é uma coisa que é muito legal. É isso que você falou no início, realmente eu notava, inclusive por um tempo eu orientei muita gente que era da dança cristã, porque havia uma certa, vamos dizer assim, resistência por parte de quem é artista, que defende que a dança tem que estar distante dos cultos ou da religião. Eu acho que a gente tem que saber equilibrar isso e respeitar mesmo a inclinação de cada um, o que professa, a sua fé. E fico muito feliz de ver o trabalho bonito que você tem desenvolvido com as suas filhas dançando na igreja. E desejo que você continue fazendo isso por muito, muito tempo e abrilhantando aí os cultos de vocês e que sejam muito felizes. Amém. Fico feliz. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço.